Diaconisa, irmã Roselaine, e também o seu filho, irmão Misael, e o David, né? Não sei se o David veio mais por causa dos morcegos ou por causa do culto, né? Aí ele se encantou aqui a vez passada que viu os morcegos, nunca tinha visto. Ali que Deus abençoe a família do pastor Jeff. Comigo também veio da minha família física a minha metade, né? Que é a diaconisa irmã Cladir. Aleluia, é um complemento que Deus colocou na minha vida e tem me acompanhado desde então, né? Deitamos e levantamos juntos, fizemos a obra junto. E desde que nós nos convertemos foi assim, né? Fomos para a obra junto, se batizamos junto, fomos consagrados juntos e estamos juntos. Eita glória! Faz só uns 30 anos, né? 32 anos. Só Jesus que faz isso, né? É verdade. Hoje os casamentos são por contrato, então é só Jesus para dar base, né, para um casamento aí passados 20 anos, 30 anos. Tudo é para a glória do Senhor. Aleluia. Também a família do evangelista irmão Adelânio. Aleluia. Juntamente com a diaconisa irmã Ana, sua filha Angeline. Lá atrás a nossa candidata ao batismo, a nossa irmã Carol. Aleluia, vai se batizar no próximo batismo. Só estamos esperando aliviar o frio, né? Para não judiar dela. E Deus tem feito a obra aí com os nossos irmãos. Deus é Pai. São irmãos novos que surgiram na nossa vida, né? Então, os irmãos aqui são da antiga e os novos são os irmãos que estão se encontrando aqui nesta noite. Nos alegramos muito pela vida de cada irmão aqui presente. Glórias a Deus. Mas eu creio que os irmãos não vieram aqui para ouvir somente o pastor Aldo, mas para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem nos alcançado. Aleluia, para ler uma palavra em Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 12, aleluia, em diante. Glórias a Deus. Vamos estar fazendo uma leitura bíblica. Quero ser objetivo aqui na palavra que Deus me deu. Depois o evangelista irmão Adelânio vai estar orando no final, ministrando aí uma bênção sobre a nossa vida. Glórias a Deus. Mateus capítulo 4, versículo 12. Aleluia, que vai falar sobre Jesus na Galileia e os seus primeiros discípulos. Os primeiros homens que Jesus chamou, né, para ser os seus seguidores e depois, né, a lhe dar continuidade naquilo que ele estabeleceu no seu ministério aqui na terra. Glórias a Deus. Diz assim a palavra: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali é junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançaram redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homem. Glórias a Deus. Irmãos, podem tomar assento. Aleluia. Se fosse colocar, pastor Jefferson, um título para esta mensagem, eu diria que hoje aqui é uma reunião de pescadores. Aleluia! Esse culto é uma reunião especial de pescadores. Louvado seja o nome do Senhor. E é interessante que Jesus, depois de ser preparado pelo Espírito Santo, jejuado 40 dias e 40 noites, levado pelo Espírito ao deserto para vencer o diabo, aleluia, ali no propósito do jejum e da oração, Jesus começa então escolhendo os seus seguidores.
E é interessante, irmã Ana, que Jesus começa a chamar pescadores. Jesus não começou lá chamando o juiz, o doutor, o engenheiro, mas o Senhor começou chamando pescadores, porque é para isso que nós fomos pescados. O apóstolo Paulo dizia, não que eu tenha alcançado, mas eu me esforço para alcançar aquilo para o qual eu fui alcançado. Então veja bem que nós fomos alcançados com um propósito, para alcançar almas para o Senhor. Esse é o nosso principal objetivo de estarmos vivos aqui na terra. Aleluia, alcançar almas para o Senhor, porque um dia nós fomos alcançados. Mas tudo isso começou lá quando Jesus chamou os seus primeiros discípulos. Jesus, ele não chama pelas nossas condições, Santo aleluia, Deus, aleluia, nem pela nossa perfeição, porque o primeiro que Jesus chama aqui é logo Pedro, aquele brabão que puxou a espada, cortou a orelha de Malco, aleluia, negou Jesus 3 vezes, aleluia, começou por aí mostrando que a obra não depende da habilidade humana, mas depende da capacidade do Senhor, porque aquele que chama é fiel para cumprir, aleluia, aquilo que ele prometeu sobre a vida daqueles que ele tem chamado. Jesus aqui começa, ali se preparou para isso. E é interessante que Jesus foi para a nação, ali foi ali para a Galileia, que seria a Galileia, ali para o Jordão, que seria a Galileia das nações, porque dali saíram muitos discípulos que foram somando, foram se multiplicando e alcançou os nossos dias aqui nesse, ali nesse lugar. Jesus, aonde estava passando, diz que o povo que estava em treva já viu a luz. Aleluia, o poder que o Senhor tem para transformar as vidas. Nós estamos em treva um dia, mas o Senhor nos alcançou pela sua palavra, e aquelas trevas que nos dominavam caíram por terra. Assentado a região da morte, diz a palavra que a luz raiou, porque o nosso Senhor veio para vencer a morte e para dar vitória para todos que quiserem ali sobre a morte e a condenação eterna. Então aqui é interessante, meus amados irmãos, que Jesus chama homens para ser pescadores, e Jesus começa a trabalhar em cima do ofício daqueles homens. O ofício daqueles homens era pescador. Para melhor eles entenderem a chamada, Jesus começa trabalhando em cima daquilo que eles já tinham um certo conhecimento. Ali chama então esse discípulo para ser pescadores. Mas nós sabemos, meus amados irmãos, que Deus não chamou para nós pescarmos, aleluia, lambari, não chamou para pescar o dourado, jundiá, a traíra, mas o Senhor nos chamou para pescar alma, e alma tem sentimento, alma, louvado seja o Senhor, aleluia, tem pensamento, aleluia, não podemos chegar fisgando as almas como se fisga um peixe fisicamente, mas para isso o Senhor se responsabiliza de pegar alguém como Pedro e transformar no primeiro que depois do dia do Pentecostes se levanta e começa a pregar com poder e autoridade. Oh, glória a Deus! E pega quase 1.003 almas, aleluia, quase 3.000 almas. É isso que Deus faz comigo e com Ele não quer saber se tu tem habilidade ou não. Ele quer saber se você quer viver e quer viver o que Ele tem para você. Aí se nós queremos viver o que Deus tem para nós. E falando de pescaria, havia muitas maneiras de pescar. O Senhor pode usar alguém de uma maneira diferente da outra, mas eu tenho que considerar a maneira que Deus te usa para pescar. Olha, quem sabe a minha habilidade para pescar é com caniço, a tua habilidade é com espinhel, o outro pesca com tarrafa, o outro pesca com rede. Todas as formas de pescar são dadas pelo mestre da pescaria, que pescou o mundo na cruz do Calvário.
necessário, dando a sua própria vida. É forte, Deus. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha aí. Mas falando um pouco sobre pescaria, eu tive a oportunidade de viver na minha infância. Eu acho que entre os 6 anos em diante, o meu pai já me levava para a pescaria, lá na beira do Rio Uruguai, em Porto Xavier. Ali como eu era criança, às vezes eu ficava dormindo no barraco, e eles iam recorrer ao espinhel, aleluia, e depois voltavam, louvado seja o Senhor. E algumas, aleluia, questões sobre a pesca nós aprendemos, e há muitas maneiras de pescar. Louvado, tem pessoas que pescam com linha de mão, por exemplo. A pescaria de linha de mão não se pega muitos peixes na mesma vez, mas se pega um a um, aleluia, aí nos leva lá para o poço, aonde o Senhor foi para aquela mulher, aleluia, e disse para aquela mulher, aleluia, se tu tens sede, beba da água da vida. A mulher samaritana, louvado seja o Senhor, isso é pescaria de linha de mão, é pegar de um em um, aleluia, mas aquele um que Jesus pegou, logo já foi e deu uma tarrafada ali na sua aldeia, e já trouxe resultado para o Senhor. Nunca desvalorize aquele que pesca de linha de mão. Aquele que pesca de linha de mão, ele sabe do resultado que dará lá adiante, porque aonde nós pegamos um peixe, aquele peixe vai pegar 2, aqueles 2 vão pegar 4, 4 vai pegar 8. Aí com Deus tem uma soma diante da pescaria. Muitas vezes a gente quer ganhar uma multidão de uma vez só, mas valorize pescar de linha de mão. Deus te chamou para ser pescador de linha de mão. Valorize esse ofício que Deus tem contigo, porque lá adiante aleluia, a Bíblia diz: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias achará. Quantas vezes, meus irmãos, de dia e outro nós encontramos com pessoas que lá atrás tu lançou o pão sobre as águas, e agora tu está vendo o resultado. Me alegrei muito pela vida do Jean, além de ter encontrado ele aí fazendo a obra, mas muito tempo atrás foi lançado o pão sobre as águas, e agora se achou o resultado. Vale a pena, meus irmãos, lançar o pão, aleluia, e confiar que o Senhor é o dono da palavra, e a palavra não voltará vazia antes que faz aquilo que lhe apraz. Mesmo que os teus olhos humanos não consigam ver o resultado aqui, mas na glória tu será recompensado, ali por aqueles que tu alcançou pelo amor da palavra e do reino. Essa é a pescaria de linha de mão. Tem aquelas pessoas, aleluia, que pescam de caniço. Não podemos desprezar, pastor, aqueles que pescam de caniço. Nem todos gostam de pescar de caniço, porque dá peixe pequeno, dá lambari, mas esse lambari será introduzido dentro da família dele, e pode ganhar seu pai, pode ganhar sua mãe. Quantas pessoas não querem se dedicar ao ministério das crianças? É pescar de caniço. Vai pescando, meu irmão, porque é esse lambari que vai ser introduzido ali como uma estratégia dentro do seio de família, e famílias podem se converter por aquele lambari que tu pegou para Alemães, Xurierra, mãe. te chamou para pescar de caniço. A te dedica em pescar de caniço. Aí não deixa para quem é para pescar de rede, pescar de rede. Aquele que é para pescar com os piel, vai pescar com os piel. Mas se Deus te chamou como Dorca para trabalhar com uma agulha, trabalha com uma agulha, costurando para ajudar os discípulos, fazendo veste para os discípulos. Louvado seja o Senhor. Então Deus, ele não conta com a nossa habilidade, mas ele chama para nós ser hábil, ali porque é ele que nos capacita para grandes obras do reino do Senhor. Também tem outra forma importante de pescar, chamada espinhel. Quem sabe muitos aqui ainda não ouviram falar da pescaria com espinhel, pastor Jefferson. A pescaria com espinhel já é algo mais estendido, é uma linha de uma grossura maior, que vai sustentar outras linhas de espaço em espaço, com anzóis e a isca. Eu me lembro que quando nós ia
Aleluia, armaram o espiel. Ali se atava uma pedra grande no final daquela linha, ia lá no meio do rio e largava aquela pedra, para que aquela pedra esticasse bem aquela linha, ali e as esperas ficassem ali para pescar os peixes. Tu ia para o teu barraco, descansava. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Faça a tua pescaria confiando no Onipotente, porque é Ele que tem poder para dar o resultado. E quando o Senhor mandar tu fazer, aleluia, ir lá recorrer o espiel, tu vai ir e vai ter peixes grandes, aleluia, porque o espiel é uma pescaria mais profunda. Você estende o espiel e depois tu volta revisando e recolhendo os peixes. Muitas vezes tu precisa de ajuda de alguém que abre na fisga, porque o peixe é grande e tu não consegue puxar para dentro do barco, mas o teu companheiro, porque o Senhor disse que o Senhor manda de 2 em 2, porque se um cair o outro levanta, e é o companheiro que vai ajudar com a fisga Ele o peixe para dentro do barco. Miraculamene. E a pescaria Agarre que romehere vai. Louvado seja o Senhor. Aleluia. E aqui eu vejo alguns resultados no Francisco, ali da pescaria com espiel. Quando eu vejo o Jean fazendo a obra, quando eu vejo, aleluia, a nossa irmã ali voltou para os caminhos do Senhor, aleluia, quando eu vejo ali a nossa irmã Débora, pastor Jefferson, lá, aleluia, igrejinha se reconciliando, este é o espiel que um dia, aleluia, foi esticado no rio, este é o espiel que um dia foi lançado nas profundezas. E no final desse espiel está a pedra de esquina, está a pedra angular, aquele em qual o Senhor edificou a sua igreja. É Ele que garante a profundidade da tua pescaria e vai ter um resultado bom nesta obra. Eu quero que você entenda que eu estou falando da linguagem que Cristo falou para aquele discípulo. E eu sei que você entende que quando nós falamos em peixe, estamos falando em almas para o reino do Senhor. Esta é uma forma de pescar, aleluia. Estender o espiel e depois voltar recorrendo. O apóstolo Paulo fez muito isso. Ele passava pela cidade, estabelecia igreja e depois ele voltava revisando, ali recolhendo os peixes, louvado o Senhor, ali vendo o resultado daquilo que ele tinha um dia ali projetado na presença do Senhor, aleluia. Existe também, irmãos, aleluia, uma forma de pescar, aleluia, louvado o Senhor, chamada rede. É uma forma diferente, totalmente diferente, mana, de quem pesca de caniço. Se tu olhar alguém pescando de caniço e pescando de rede, tu vai dizer que aquele que está pescando de rede está em vantagem, mas no reino de Deus não é assim, aleluia. No reino de Deus, tanto que planta como que colhe será recompensado na presença do Senhor. Muitas vezes nós entramos no trabalho de outro. Alguém plantou e chegou a hora da colheita, Deus levou para outro lugar e coloca você no lugar do outro. Então, aleluia, tanto que plantou como que colhe serão recompensados na presença do Senhor. Mas pescar com rede, aleluia, é um tipo de estratégia aonde Deus nos leva a colocar a rede no caminho do pecador. Muitas vezes o pecador não vem no culto como esse para ser pescado, mas Deus te dá rede para você ir lá e colocar no caminho dele para ele cair na rede e você trazer para dentro do reino do Senhor. Pescar de rede é usar estratégia, é estar no caminho do pecador, é diferente do que se deter no caminho dele, como disse Salmo. Não se detenha no caminho do pecador, aleluia, mas quando nós colocamos a estratégia que Deus nos deu no caminho do pecador,
pode ter certeza que vai cair peixe na rede. Aí, louvado, hoje nós nos alegramos, saímos ali estender a rede ali através do evangelismo e já ficou alguém na rede fisgado. Louvado seja o Senhor, e nós cremos que aquele peixe no Adelânio ainda vai dar fruto no reino do Senhor. Aleluia. Então, se Deus te chamou para pescar com rede, irmão, vá para o alto mar, não tenha medo, estenda a rede, seja estrategista no reino de Deus, seja no teu trabalho, no colégio, aonde você for, você pode estender a rede, porque certamente, se a malha estiver certa, vai dar peixe nesta rede, e Deus vai alegrar o teu coração. Aleluia. Glórias a Deus. Há muitas maneiras de se pescar, mas eu quero me deter nessas algumas aqui que Deus me deu. Ali é por causa até mesmo do horário, mas a última aqui é a tarrafa. Aleluia. Também existe uma pescaria através da tarrafa. Louvado seja o Senhor, aonde aquele que tem habilidade com a tarrafa, ele consegue estender o braço, aleluia, e abrir a tarrafa de maneira certa e pescar muitos peixes. Só que essa pescaria da tarrafa não tem como escolher o peixe que você vai pescar, tem que pescar todo mundo junto. Aleluia. Vai haver obra de evangelismo que tu não vai poder tirar as pessoas do meio das outras, mas vai ter que trazer todo mundo e tirar os outros do meio das pessoas. Entenda, meu irmão, que vai haver uma seleção depois na presença do Senhor. Aquele que quer ser bom vai ser bom, aquele que quer ser salvo vai ser salvo, mas a tarrafa traz todo mundo junto, traz o incrédulo, traz o ateu, aleluia, traz o bêbado, traz todo junto, porque é Deus que vai fazer a seleção. Muitos são escolhidos, muitos são chamados. Não tenha medo de pescar com a tarrafa. Ah, mas eu quero que o fulano venha para a igreja. Traz a família toda. Deixa que Deus faça a obra. Aquele que for bom para o reino vai permanecer, aleluia. E aquele que não for bom vai ser, aleluia, lançado fora. Mas quem faz isso não é o pescador, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, esta reunião aqui nesta noite não é uma reunião de amigos somente. É importante rever os amigos, é importante rever aqui meu companheiro, presbítero Albeno, a sua família, conhecer os demais obreiros aqui que estão fazendo esta obra. Mas esta reunião não é uma mera reunião de amigos e conhecidos. Esta reunião, aleluia, é uma reunião de pescadores, porque Deus ainda conta contigo. O Senhor chamou Pedro, o Senhor chamou André, mas o Senhor também chamou Beno, chamou João, chamou Jefferson, chamou Danila, chamou Adelando, chamou Cladira, aleluia, para continuar esta pescaria que durará até a volta de Cristo. O Senhor conta conosco para pescar, e eu estou crendo que esta obra aqui é um pesqueiro. Esta porta que Deus abriu aqui através da vida do um grande pesqueiro. Mas veja bem, meus amados irmãos, habilidade em evangelizar, mesmo que você tenha habilidade em pregar e cantar, em falar da palavra, o resultado não depende da nossa habilidade, o resultado depende de obedecer ao Senhor Jesus Cristo. Os discípulos pescaram a noite toda e não pegaram nada, eram hábeis, eram práticos na pescaria, mas a pescaria não deu nada. Aleluia, mesmo eles tendo habilidade, mas quando eles voltaram para a beira do mar e ouviram a palavra do Senhor e lançaram a rede sobre a palavra do Senhor, o resultado foi imediato. Ali Jesus provou para o discípulo e prova para nós aqui nesta noite. Você pode ser um bom
bom orador, você pode ser um bom pregador, mas o resultado desta pescaria vai depender da nossa obediência à palavra do Senhor Jesus. Então, nesta noite aqui, mesmo você não vendo a colheita ainda, aí porque os discípulos estavam atrasados, eu acho que nos 3 meses ali da visão de Cristo, quando Jesus disse para eles: vocês acham que falta ainda alguns meses, mas a colheita já está pronta. Mesmo que nós não possamos ver a colheita pela fé aqui nesta noite, mas creia na palavra e lança a rede sobre a palavra, e você vai ver um grande resultado aqui neste lugar, e vai acontecer uma pescaria maravilhosa, porque até hoje, meu Deus, eu não vi Jesus chamar ninguém para ser derrotado. Ninguém que quer obedecer a palavra do Senhor fica sem resultado na sua pescaria. Louvado seja o nome do Senhor, porque é Deus que tem controle no alto mar. O alto mar pode se enfurecer contra a tua vida para te amedrontar, para você parar de pescar, mas o Senhor dos altos mares está contigo, e quando as altas ondas te assombrarem, o Senhor vai estar presente e vai dar ordem: acalma-te mar, aquieta-te mar. Louvado é o Senhor, é Ele que vai acalmar a fúria do inimigo contra a tua vida, para você continuar pescando almas para o reino do Senhor. Então, nesta noite, meus irmãos, esta é a palavra que Deus nos deu para a nossa edificação aqui nesta noite. Aleluia! E o Senhor conta conosco. Aleluia! Confiando na palavra dele.